agora a gente vai entrar, né, melhor na parte de DEX, né, de corretoras descentralizadas. É meio que um complemento sobre o que o Ian estava falando agora há pouco, sobre piscina de liquidez e tudo mais. Inclusive, esses dois últimos links que eu coloquei ali, eu vou até abrir aqui esse segundo da Uniswap, compartilhar tela. Alguém, galera, chegou a dar uma olhada nos links que eu tinha deixado no último encontro? Põe no chat aí. Tinha deixado esses dois do Ethereum Org aqui. Vou dar uma olhada por cima deles rapidão, só para... Esses três links eu tinha deixado da Uniswap também. Aqui ele fala de forma superficial o conceito de DeFi, o DeFi versus finanças tradicionais, né, no caso, finanças centralizadas. Temos os tópicos de comparação aqui. Então, dentro da DeFi, né, você detém seu dinheiro, você controla a destinação do dinheiro onde será gasto, transferências acontecem em minutos, né, transações anônimas. Então, isso aqui é o que eu tinha falado lá no último encontro, né. Fala aqui, ó, tem os vídeos que eu me baseei. Então, temos os protocolos, né, meio que uma ordem cronológica de criações. E basicamente, né, o DeFi é, a grosso modo, né, dinheiro programável. Então, deixa eu ir no chat. Basicamente, o que a gente viu no último encontro foi isso. Ok. Eu acabei deixando o link do... Deixa eu dar o... Tinha deixado o link aqui da Uniswap no último encontro, que ele fala mais ou menos como funciona o protocolo V2, né? Aqui agora, fazer uma pergunta, vou colocar uma enquete no chat. Criar uma enquete, vou colocar... coloquei uma enquete aí, se alguém já criou uma piscina de liquidez em algum protocolo, qualquer um, Uniswap, Pancake, enfim. Como no último encontro eu tinha finalizado lá falando sobre o AMM, né, que é o marcador de mercado automatizado, que é como funciona as piscinas de liquidez desse protocolo, né. Tem mais gente aí, ó, teve 5 respostas só. Responde aí, galera, por favor. Como tem gente que nunca criou, né, agora passou bastante os votos ali, 4 não criaram. Eu vou dar uma explicada ali como funciona no protocolo hoje. Vou falar um pouco sobre os contratos, né, que estão contidos para esse protocolo aqui funcionar, né, o protocolo V2, que é o protocolo mais simples assim, onde já envolvem tokens RC20 e token Ether, né, o Ether envelopado, né. Então, lá naquele slide do encontro anterior, eu falei lá sobre o AMM, como mais ou menos funciona a troca de tokens, né? Onde ele entra, como que é feito mais ou menos o cálculo de quanto o usuário, o trader, ele vai receber depois de fazer a troca, né? Então, era uma forma meio, como é que dá para se dizer? Era uma forma bem simbólica de uma troca, sem desconsiderando vários fatores, né? Como slippage do bloco, né? Dentro de um bloco pode acontecer várias negociações, existem as taxas, né? Deixa eu voltar aqui. Então, tá, 4 pessoas não votaram. Beleza. Então, inicialmente, dentro do protocolo da V2, conforme tem nesse próprio link que eu deixei, né? A gente tem algumas palavrinhas-chave, né? Temos o provedor de liquidez, sistema de depósito de token, a pool, né? O swap,
os shares de liquidez, né? Porque aqui envolve aquela questão. Vamos supor, você tem um token RC20. Você tem o SDT, né? Tem um dólar na tua mão. E você pretende comprar ali, sei lá, uma meme coin lá, um token X. Só que esse token X, ele está cotado, né? Ele está na liquidez dele, está em Ether. Então, como é que faz para você chegar, né, nesse token? Inicialmente tem que ter uma forma de você chegar com o teu SDT no Ether. Então, isso é chamado de rotas, né? Isso basicamente é o shares, né? Quais são as pools de liquidez que existem aqui dentro do protocolo? E a partir desse momento, você vai fazer vários inputs para fazer o consumo. Então, você tem dólar Tether, o SDT. Você vai comprar Ethereum para depois comprar a tua moeda de destino, né? E esse caminho ele pode ser bem grande, na verdade. Normalmente é de 2 ou 3, né? O token origem, o token destino, ou o token origem, os intermediários e o destino, né? Então ele vai meio que fazendo essas trocas. Alguém já passou por isso aí? De ter que ficar fazendo swap para chegar? Ou o protocolo já fez sozinho alguma vez que você foi fazer alguma compra de algum token, alguma coisa assim? Responde aí, galera. Normalmente, quando você entra na. Eu vou usar Pancake aqui para trazer o exemplo, porque eu ia usar a Uniswap na Matic, na rede de teste, só que por algum motivo estava fora do ar a testnet. Eu não sei se voltou. Então eu vou fazer o caso usando a Pancake, né? Então, por exemplo, aqui eu estou na testnet, mas se eu vim na mainnet, em swap, né? Deixa eu ver se eu encontro algum par aqui. Eu vou sair do dólar e eu vou para algum meme token aqui. Sei lá, um Doge. Vamos pegar essa giga aqui. Tinha algum lugar, alguém lembra onde que mostrava? Aqui eu nem lembro, cara. Tinha configuração. Tinha um lugarzinho que eu clicava aqui. Que ele mostrava o caminho. Acho que na Uniswap mostra. A Pancake faz tempão que eu não uso. Tá conectando. Partir do USD e vou lá pro BTC. Ele mostra. Não, aqui é Bridge. Não sei por que não tá mostrando. Mas beleza. Vamos lá. Já vão entender mais ou menos como que funciona isso. Basicamente você tem o SDT, você vai comprar um token alvo, né? Esse teu token ele está com par em Ethereum no caso, e você tem que comprar Ethereum para poder comprar esse token. Normalmente as DeFi's elas já fazem essa ponte para você, né? Esse do Tether ir para Ethereum e do Ethereum para o outro token. Quando você faz o swap, ele acontece uma pilha de trocas ali. Primeiro ele vai fazendo uma pilha de trocas, né? Então, basicamente, você vai informar a quantidade que você vai comprar, por exemplo, 100. Apareceu umas informações aqui. Então, você coloca o 100, ele vai para alguma outra. Aqui, ó. Aqui. Era só colocar o saldo, eu estava procurando o negócio. Ó, a rota. Então, ele sai de USDT, ele compra o BNB e o BNB vai para Giga. Basicamente é isso. Ó. Então, ele usa outros protocolos, como a V3, nesse caso, para acabar pagando menos taxa também. Só que a piscina de Giga e BNB está feito na V2, né, no protocolo que a gente está estudando. Hoje já existem esses agregadores, né, que ele faz essas trocas e tudo mais. Então tá, aqui está o exemplo do Tether, compra o BNB, BNB compra o token meme e daí você vai receber uma quantidade de giga, né? E aqui ele vai desconsiderando taxas e tudo mais, ele consegue calcular um saldo aproximadamente que você vai possuir no final da troca, né? Então tá. Basicamente isso daqui,
Tinha aberto no outro encontro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu tinha deixado o link aberto, mas eu fechei. Por exemplo, aqui. Eu tinha deixado no último encontro, eu mostrei, né, o explorador de blocos aqui, que a gente tinha esse token meme, né? E olha, ele está lá na Uniswap V2. Então, 42% está lá na pool. E dentro dessa pool existe uma quantidade de Ethereums aqui para a quantidade de token. Isso aqui é basicamente a reserva, é a liquidez que existe nesse token, né? Então tá. Voltando aqui para o material. Então, basicamente, quando você fala, eu tenho token A e quero token B, ele vai identificar o caminho para chegar no destino, vai falar mais ou menos quanto de taxa vai deduzir aqui nesse caminho, e quando você troca, ele vai fazer, né, essa troca. No caso da Uniswap, da Pancake, eles só funcionam com tokens que existem aqui dentro da piscina deles, né? Mas existem, como a gente viu, né, nos outros protocolos, como a OneInt, Dodo, tem um monte, que eles tentam encontrar a melhor liquidez, né? Onde que está o melhor lugar para me negociar esses tokens, né? Então ele acaba ajudando a gente nesse caso. Mas quando a gente fala a melhor situação, né, de negociar, o que, que quer dizer isso, né? Conforme a nossa pool de liquidez, ou seja, a oferta ali, a liquidez ela seja menor, mais impacto tem aqui na troca, né? Quanto menor a pool, menos token você vai receber, porque a sua compra vai impactar muito no valor da piscina. Então, isso é chamado, né, o Price Impact. É o protocolo do AMM que calcula isso. Então, deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Tá. Já criou alguma piscina de liquidez, né? Então, 4 pessoas votaram não. Basicamente, então vamos fazer um teste aqui. Fazer um case, né? Onde eu vou vir na Pancake. Eu já tenho um token teste. Deixa eu abrir a MetaMask aqui para mostrar. Eu tenho aqui um token teste de 1 bilhão. Esse token é um RC20 normal. Eu chamei ele de token e cria 1 milhão de unidades. Já dei deploy. Então, assim, primeiro momento, né? Lembro que eu comentei que a gente tem moeda, Ether, e temos moedas envelopadas, né? Como a gente está na rede da BSC, nosso Ether, entre aspas, é o BNB, né? Só que quando a gente vem aqui, troca, por exemplo, BNB por BNB, ó, tem o WBNB, que é o BNB envelopado. Ó. Eu tenho 1.2 e ele me dá um wrap, ou wrap. Se eu coloco uma outra moeda, Cake, por exemplo, ele fala para swap. Né? Então, basicamente, esse wrap em um wrap é um contrato RC20, que inclusive está anexado aqui no material. Ele é um contrato de token, ele CW Ether aqui. Então, ele tem lá um name, tem um símbolo, tem os decimais dele, tem os eventos, tem os holders, né? O básico do RC20. Só que aqui a gente tem algumas funções a mais, né? A gente tem a função receive, quando acontece uma transferência para cá, ou seja, alguém transfere para o próprio Ether token, é chamado uma função de depósito. Esse depósito, ele basicamente incrementa para quem enviou uma quantidade de token, no caso aqui, balance, é do RC20. Então temos o depósito e o withdrawal, aqui, o deposit e o withdrawal. Ou seja, o withdrawal seria o processo de desenvelopar aqui. Ó. Eu tenho ele envelopado. Arrumar. Eu tenho 1.2 aqui envelopado. Se eu der um wrap, eu vou receber uma quantia a mais ali de, de BNB de fato. Né? Eu vou chamar aqui para vocês verem o que acontece lá embaixo. Né? Isso daqui não é uma troca. Né? Ele só desenvelopou. Então, quando eu vejo o explorador de bloco, eu tenho os logs aqui, ó, ele chamou lá withdrawal. E
ele fez esse saque, né? Então aqui é só o WEther que é assim. Só para dizer, tipo, eu tinha uma moeda e agora eu tenho um token, né? E esse token pode ser negociado lá dentro do protocolo. Então agora eu não tenho nada. Beleza, eu vou criar aqui um token, né, uma liquidez, só para trazer um exemplo, né? Então quando você adiciona uma liquidez, existem a V3, no caso a gente está vendo a V2, futuramente, quem sabe, a gente avança o grupo de estudo para V3, né? Então eu vou criar um par. Na Pancake, na Uniswap lá é bem semelhante essa tela. Você vai selecionar primeiro o token que você vai dar como liquidez, né? Então minha liquidez vai ser em BNB. Esse T é o BNB Coin, de fato. E eu vou colocar meus tokens, né? Então eu vou criar o par. Vou colocar 100%, eu vou colocar 1 BNB. Primeiro eu faço aquele approve, que é o processo bem simples, né? Eu estou aprovando os tokens. Acho que está fora. E a rede acho que está meio morta. Ou não. E eu vou adicionar essa liquidez. Vamos ver se a testnet vai nos ajudar. Tá, esse processo só quis fazer, né? Muita gente já conhece, mas teve bastante gente que não conhece ali, nunca viu. Ok. Então o que aconteceu? Esse E033 é minha carteira, né? Então eu transferi para cá 1 milhão de token e transferi também para esse D1 aqui, que é a Pancake, no caso, é o contrato, né? Eu transferi também para cá um BNB, só que ele é o Rapid. Vamos ver os logs, o que aconteceu? Então, primeiro ele criou o par, então ele tem o ID, esse par, ele tem o par aqui, então ele deu approve de Ethers e deu approve o transfer, né, desses tokens, transferiu, fez o depósito do meu Ethereum. Quando eu faço o depósito, eu recebo o token, né, envelopado, que eu recebi aqui, transfer, beleza. Ele faz algumas trocas, nesse caso, esse transfer aqui, ele é do A2, o que é o A2? É a minha piscina de liquidez. Então foi mintado, vamos dizer assim, nesse momento ele é mintado esse transfer. Ele veio do nada, uma quantia, e transferiu para mim. Então esse aqui é aquele token, tipo, é o contra-cheque da minha liquidez, né? E a reserva inicial da piscina é reserva de 1 milhão para 1 Ether. Quando eu abro essa pool, exatamente igual a gente viu da outra moedinha lá na mainnet, então a gente tem 1 BNB para 1 milhão de tokens. Então, basicamente, isso daqui é ao grosso modo o que a gente viu anteriormente lá naquela questão dos slides lá, né, do coco e da laranja, né? É basicamente esse processo que a gente fez aqui. Fez o depósito dos dois, adicionamos uma liquidez. Anteriormente, me fizeram, né, não lembro quem que fez a pergunta, o que acontece, né, se mudar esses tokens e quando eu for tirar essa liquidez, né, você acaba recebendo menos token de um e mais token de outro. Por quê? A gente possui aquela constante, né, aquele fator K, que eu mostrei lá no último slide, que é exatamente esse valor aqui. Esse aqui é o fator K. Então, assim, independente de quantos tokens tenho aqui dentro, esse valor ele é constante. Conforme esse valor ele é negociado, né, ele é constante. Quando que esse fator muda? Quando alguém vem com moeda e adiciona liquidez, ou quando alguém vem aqui remover. Nesse caso, normalmente, né, quando você é o owner do token, né, normalmente esse token você acaba congelando ele por um período ou queimando, não sei. Só que nada impede, como a gente está falando de protocolos descentralizados, nada impede alguém vir aqui de comprar esse token,
né, comprar o token e adicionar mais liquidez. O que vai acontecer quando esse cara adicionar mais liquidez? Essa constante ela vai aumentar. Automaticamente assim, tendo mais liquidez, né, nos dois lados da moeda ali. Então é esse processo que acontece. A gente até poderia brincar aqui, comprar, né, adicionar liquidez com uma outra carteira e tudo mais, mas eu acho que não é necessário. Acho que por cima, isso daqui é isso. Alguém quer dar um complemento, alguma coisa? Ou alguma dúvida? Dá uma pausazinha aqui. Então qualquer pessoa pode criar a sua liquidez aí na PancakeSwap, né? Exato. Como que eu faço para que as pessoas negociem, encontrem a minha liquidez aí encontrem o meu par aí na PancakeSwap para negociar, caso eu queira. Por exemplo, eu Exato. criei eu criei meu pool com a moeda que eu criei ali, o Nicolas Token, fiz um BNB e aí eu quero que as pessoas comecem a negociar. Como é que eu passo para elas isso? Ok. Primeiro momento, a gente tem duas coisas aqui na mão, né? Temos o... Deixa eu encontrar aqui. Eu tenho o endereço da minha moeda, do meu token. Deixa eu abrir ele numa outra aba aqui. Colar. Então tá, aqui eu tenho o token, ele não está verificado. Aqui é exatamente o RC20, o que aparece na tua carteira lá, quando você tem, né? Eu tinha 1 milhão, agora se eu vim aqui eu não tenho mais, né? Porque eu depositei lá na pool. Então tá, primeiramente, eu tenho um token. O contrato do token, né? Então, eu quero comprar um token, compra o meu token aqui, por exemplo. Você copia esse endereço, manda para ele, né? Ou você pode vir, inclusive, na Pancake, em Swap, e no meu caso ele já está aqui. Se eu digitar token, né, ele já vai vir. Só que a pessoa, tá aqui ele, outra pessoa não vai ter ele na lista, né? Então você tem que copiar esse endereço, falar, ó, o contrato é esse, né? A pessoa vai vir, vai clicar no token, vai colar, vai aparecer ele aqui com o botãozinho de ADD, vai aparecer no lugar do saldo, né? Aí você adiciona e ele vai aparecer dessa forma. No caso ele tá assim porque ele já está selecionado, né? Vou selecionar um outro. Então o cara vai colar, vai aparecer o botão e vai aparecer para ele selecionar. Beleza. Nesse momento, quando você falar, eu quero comprar 10.000 tokens aqui. Como a minha liquidez já está em BNB, né, ele já vai fazer um cálculo aqui, sabendo, para você comprar 1.000, você tem que pagar essa quantia. Isso daqui é basicamente aquela fórmula calculando em cima da reserva que existe, né, que foi mostrado no slide. Existe uma função para você fazer isso, que você pode consumir isso na unha ali pelo explorador de blocos ou desenvolver, né, um script ali para fazer a chamada, né, saber se eu pagar tantos, quantos que eu posso receber, tudo mais, porque é um protocolo descentralizado, né. Então tá. Primeiro, falei duas coisas, né. Primeiro, você tem o endereço do teu contrato e segundo, você tem o endereço da pool, que é esse endereço aqui. Então, como eu falei ali, né, são duas coisas. Existem protocolos que consomem esse tipo de coisa, como por exemplo é muito usado o Dex Screamer ou Dex, como é que é? Dex Tools, acho que é. Que quando você abre esse protocolo, ele aparece aqui o que tem de DeFi, né? Launch App, e aparece o gráfico de negociação. Então eu consigo pegar aqui, por exemplo, novos pares, explorador de pares. Então aqui ele abre um par, no caso abriu o Ethereum já de cara, na rede Ethereum, o DEX WEther. O que é isso daqui? Ethereum Uniswap. Então ele traz aqui os pares que está em trend lá em cima, por exemplo, né? Você pode pegar qualquer um, ele vai abrir o gráfico de negociação. A partir do momento que você deu o deploy lá e adicionou liquidez, esse gráfico ele já existe. Por quê? Ele busca aqui em cima pelo par.
Então, se eu pegar o par, no caso está na testnet, eu não sei se existe isso daqui na testnet. Onde é que eu... Deixa eu abrir o Dex Screamer. Dex Screener. Pares, parará. Tem testnet aqui? Acho que não vai ter, hein? Não, testnet não vai ter. Testnet WEther. Test token. BSC. Não sei. Tem que dar uma pesquisada na documentação para ver se eles têm. No caso, o teste aqui é o nome do token, né? Então tá. Então ele aparece lá. E lá, nessas plataformas, eles mostram o endereço do par que você coloca lá, né? Mas, por exemplo, eu quero vender, né? Como é que eu posso falar, esse daqui é meu token para negociar? A partir do momento que você tem o endereço do token, você pode vir na Pancake ou na Uniswap, ela também faz isso. Você coloca o token que o cara vai pagar, no caso o padrão, e você coloca o token que ele vai receber, né? Já está selecionado. Você pode colocar um saldo aqui e você pode copiar esse link. Que ele vai colocar aqui, Output Currency. No caso, é esse. Se você colocar um token, tipo, como o USDT aqui, não sei se vai ter. Então ele mostra aqui na barra, Output vai ser o teu token, né? E o Input Token é esse endereço aqui. E se eu abrir ele lá na testnet, nesse caso, duplicar, abro. Se eu abro ele lá na testnet, tá aqui o USDT, né? O token literalmente do USDT. Nesse caso ele fez, ou não. Ele fez um possível cálculo aqui, o USDT para compra BNB para comprar o token. Né? Ele fez a rota de negociação, caso você tivesse o USDT, né? Ele vai comprar BNB para comprar token. Por que está bloqueado aqui? Né? Alguém sabe me dizer aí? O que está acontecendo aqui? Por que ele está bloqueado? Né? Lembra que a gente tem um cálculo de impacto de preço ali na pool? Lembra que a gente tem 1 milhão de unidades? Se o cara, nesse caso, se ele comprar $1, né? Ele vai receber 100 mil unidades. 105, né? Então é um impacto muito grande na piscina. Como, né? Mesmo assim, mesmo eu recebendo essa quantia, eu quero ignorar, né? Então isso daqui é o impacto de preço na piscina, né? Temos o cálculo de slippage. Acho que se eu aumentar isso daqui, ele já vai liberar. Opa, 15%. Não é slippage, isso daqui é o price impact. Alguém lembra como é que aumenta? Alguém que já usa Pancake, eu não sou tão popular de usar Pancake. Na Uniswap tem o slippage e o output. São dois campos que tem. No caso, teria um campo para ele colocar o valor, mas eu não estou achando aqui. É 5%, cara, que eu lembro que tem nesse campo. Agora, onde que era ele, eu não lembro, cara. Eu queria usar o Uniswap para fazer o teste, mas a testnet da Matic está fora do ar. Beleza. Mas vocês entenderam mais ou menos como que é o processo. Quero receber tanto. Ok, quantos BNB que eu vou receber, né? Se eu comprar isso daqui, né, de USDT, né? Você pode selecionar. Ele vai dar 0,06, seria o saldo que ele iria comprar do seu token. Como ele só é 1, ele dá um impacto bem grande. Então, nesse caso, se você tem 1 para 1 milhão, você estaria pagando 0,06, que seria um valor bem baixo. Você vai comprar quase mais de 10% da piscina, né? Esse cálculo é o impacto do preço. Se essa pool fosse maior, fosse 10 BNB, você não iria sofrer tanto impacto desse jeito. Inclusive, eu pretendo fazer um cálculozinho, um script para a gente simular esse impacto, né? Para trazer melhor como que é calculado isso. Que é mais introdutório, assim, como que
que traz, né, essas coisas. Tem mais alguma dúvida por enquanto sobre o processo? Tem uma com relação ao Sleepage, ô João, mas não sei se posso fazer agora ou se vai atrapalhar o planejamento aí do conteúdo. Minha dúvida é com Pode falar. relação a, por exemplo, na Uniswap você tem uma recomendação conforme o par que você vai colocar, como que você vai criar a pool, né? E aí eu só queria entender de que forma isso afeta Ah, sim. ou a lucratividade ou até mesmo porque eu vejo que cada percentual de slippage ele tem uma liquidez específica, né? Normalmente sempre fica, ele Tá, sempre fica agrupado em acho que eu sei do um que você grupo está falando. específico, né? Uhum. Tipo assim, isso daí é quando você vai negociar aqui um par, por exemplo, é desses protocolos mais novos, né? Acontece isso. Na Uniswap, no caso, a maior parte das pools, ela é V3, né? Então a V3 ela tem algumas faixas de preço que impactam no slippage. Que isso envolve mais complexidade, né? Que já é um protocolo mais avançado, vamos dizer assim. Então é possível, né? De repente, como basicamente a diferença, vou falar por cima aqui para não aprofundar tanto nisso, né? O protocolo V2 ele é chamado de liquidez completa, né? Então, a partir do momento que você cria, oferta uma liquidez ali, essa liquidez ela é para qualquer lado. O limite que acontecer está rolando. Nesses protocolos tipo da Uniswap mais atuais, hoje, se você for abrir e negociar, ele tem vários pares de liquidez, né? Como eu comentei. Ele pode existir quando o cara vem, por exemplo, quero fazer uma liquidez para mim receber taxa sobre isso, né? Lembra que quando você pega dois pares e deposita, você recebe um jurinho, né? Por ofertar esses pares. Ok. No protocolo V3, existe um range que você coloca entre essa margem de preço do token A ou do token B, eu quero coletar essa taxa. Se sair dessa taxa, né, essa liquidez ela não vai existir, porque ela já foi distribuída nesse caso. Então, quando você fala de V3, existe a tal da liquidez concentrada. E dependendo a quantia que você for comprar de token, vale a pena você pagar mais taxa recebendo mais token, porque existe um range maior de liquidez, né? Ou seja, tem mais pessoas dentro dessa faixa de preço. Em uma outra pool, teria menos. Mas no caso da V3, não existe, assim, várias pools dentro do mesmo protocolo. Por quê? Dentro aqui da V2, a gente tem uma taxa do par, né, da pool. Já na Uniswap, você pode criar várias pools, né? Ele permite você criar token X Ether em vários ranges, assim, várias taxas, né? Quando eu vou adicionar uma liquidez aqui, colocar Ethereum e selecionar um token USDT. Ó, ele tem essa margem de preço, ó, né? Então aqui ele fala, ó, então ele vai estar funcionando essa região de preço aqui, esse meu range, ó. Por Ethereum, posso colocar 1000 USDT até 6.000, por exemplo. Então tá, é um range que eu escolhi. Então se ele desvalorizar até aqui, eu não vou ter mais Ethereum, eu ofertando a liquidez. Só que caso alguém venha fazer uma compra, essa liquidez já não vai existir, vamos dizer assim. Então aí envolve os agregadores de liquidez, como a Dodô ou a Bonint. Caso esse comprador ele for fazer uma compra muito grande, de muitos tokens, ele acaba fazendo uma troca pequena nessa pool, ele acaba fazendo uma outra troca em uma outra pool, né? E por aí vai. Nesse caso aqui, ó, o nível de taxa está em 0,3. Só que existem vários níveis de taxa. Existe até 3% aqui. Por que não está aparecendo? Não sei. Então, na V2 ela é gama completa. Ou seja,
o range todo, ou seja, enquanto tiver existindo liquidez, essa liquidez vai estar ali, ela vai ser distribuída de forma menos impactante, né? Mais ou menos é isso que acontece, essa questão de liquidez Mas que você esse perguntou, né? nível de taxa, ele Ah, sempre. O que que muda, né, quando você seleciona um nível ou outro, por exemplo? Ele até mostra, né? Por exemplo, 005, melhor para pares estáveis, né? Em- uhum. Ele tem aqui no caso eu estou adicionando uma liquidez, né? mas não, é que O que que você esse ia nível de complementar? taxa, ele é com base no quão volátil é um ativo contra o outro, seria isso? Porque eu digo assim, Ah, não eu fico mais necessariamente, confuso é com base na mais, pode descrição falar. que ele apresenta ali, porque ele fala, por exemplo, 005, melhor para pares estáveis. E aí 030, ele fala melhor para maioria dos pares. E aí até eu já fiz alguns testes algumas Uhum. vezes. Se você pega, Cara, por exemplo, sei lá, Ethereum com SDT, você vê que até tem um aplicativo que eu uso algumas vezes que é o Revert Finance. E aí você consegue ver, por exemplo, qual o percentual está alocado em cada nível de taxa, sabe? E aí normalmente sempre fica, sei lá, 70% em um. sim. Aí eu só nunca consegui entender o porquê que isso acontece. Se existe alguma razão por trás disso ou não, sabe? Ah, sim. Isso eu não sei te explicar, cara. Por quê? Mas basicamente essa taxa, o que que ela impacta? Quando o cara vai negociar esse token, é a taxa que vai ser distribuída entre os holders de liquidez, né? Igual eu adicionei liquidez naquele token, ali na V2, por padrão, é essa porcentagem aqui. Caso seja 1%, basicamente é a taxa que, vamos dizer assim, estará coletando de quem está negociando o par, e ele vai ser distribuído entre quem está ofertando a liquidez. Agora, o porquê que existe uh, mais liquidez em um range, é, em uma taxa, Entendi, não sei te dizer, cara. Eu entendi. nunca cheguei a Não, estudar é mais que sobre isso. provavelmente. Entendi, entendi. Não sei se Não, tem é um que fator. provavelmente possa ser alguma coisa do mercado, né? Mas eu tava mais com dúvida se tivesse alguma questão mais técnica ali por trás, mas Não, eu. talvez seja mais um movimento de mercado mesmo, né? Aham. Por conta da V2 ser 03, eu acredito que a maior parte dos tokens aqui na V3, a maior parte vai estar com maior liquidez no 0.3. Não né? Eu acredito que seja isso. Mas se você for ver, inclusive tem Uniswap, Pool, Info. Se você for ver aqui, existem algumas pools, ó, o SDC com Ethereum em 0.05%, né? Ele existe a liquidez que TVL, ó, tem 208 milhões, né? Existe um volume de negociação em 24 horas e nos últimos 7 dias. Mas existe esse par em USDT aqui, a 0.05, e também existe em 0.03. O que acontece? É comum, eu já vi acontecer algumas estratégias de DeFi aqui na Uniswap V3 que o cara coloca um range de taxa, ele tem lá uma liquidez, né? Ele adiciona liquidez em USDC com Ethereum aqui e dentro de um range. E caso ele desça para baixo desse range, ele começa a coletar dentro de um outro par. Eu já vi gente fazendo isso, sabe? Mas eu não sei o benefício disso. Isso é estratégia de DeFi mesmo, né? Tipo, para investidor. Mas aqui é literalmente os mesmos pares, o SDC Ethereum, o SDC Ethereum. O que muda é a taxa, ó. Mas aqui tem 208 milhões e aqui tem 83 milhões, né? Por que que tem 3 vezes a mais lá em cima? Não sei. 2 vezes e meia, né? Não sei um motivo, assim, pra dizer. Dá pra gente estudar isso futuramente, né? Ver se tem algum outro impacto, alguma Entendi. coisa. Faz sentido. Eu mandei o link aí, Tá. caso você É, tenha interesse depois de dar uma olhada mas, no aplicativo que eu estava comentando. tá.
Ah, o Revert, eu já vi isso daí. Esse aplicativo é muito bom para você ver, porque quando você opera assim a V3, eu acho muita falta de informação, né? Quando você monta, né, não consegue ver direito. Então você acaba tendo que usar esses protocolos que ele rastreia melhor, né? É bem interessante isso daí. Então, mais alguma? Deixa eu ver se tem algum chat. No meu ponto de vista, é ver o par que sofre mais volatilidade para adicionar a tal taxa. Então, se o par é mais volátil, mais taxa ele coleta mais lucro, né? Quanto as eu sei que as stables, ela normalmente é uma taxa bem baixa, porque é bem comum ter um volume muito grande, né, nessas pools. Então era um problema que tinha antigamente. Por exemplo, dependente do tamanho da pool, se você for fazer uma negociação de um valor pequeno ou muito grande, mesmo a pool sendo muito grande, você acabava pagando muito mais taxa, mas você não sofre tanto impacto de preço, porque a pool é gigante, né? Pô, a pool lá tem 300 milhões. Se você for negociar $1.000, né, não vai ter tanta diferença. Você não vai sofrer tanto. Mas você acaba sofrendo na taxa. Quando a pool é maior, conforme diz, stablecoin, normalmente as pools de stable é gigante, né? Então, ele acaba coletando menos taxa. Deve ser um fator disso. Acho que foi mais ou menos isso que o Jets quis dizer ali. Né? Porque se você for ver, deixa eu voltar aqui pro navegador. Ó, se você olhar, tem umas pools aqui da USDC, ó, é 0.01. Ó, outra pool de stable aqui. Aqui não mostra todas, ele mostra acho que top 50 só. Da USDC, aqui já é um pouquinho maior, mas tem bem menos liquidez do que lá. Ó, o USDT. Acredito que seja por isso. Agora, um motivo, não faço ideia. Então tá. Voltando aqui então, que muita gente já sabe, mas a gente tem que tocar nesse assunto, né, para poder evoluir. Então foi adicionada a liquidez. Esse endereço adicionou, né, para quem, né? Nessa pool. Teve um transfer, etc. Quando o token é negociado, ele mostra aqui também, mostra os holders. No caso, 100% dos tokens está com a pool, né? Então tá. Eu queria trazer hoje, mas acabou passando bem rápido o tempo. Eu vou mostrar aqui o contrato, como funciona isso lá no código. Eu queria fazer um simulado ali no JavaScript, que é uma linguagem mais simples, né? Para não enfrentar tantas dificuldades do Solidity, mas mais para entender, né, como que é feito esse cálculo. Mas eu vou dar uma introduzida aqui, mais ou menos, então nos contratos, né? Então, basicamente, para tudo isso daqui funcionar, que a gente precisa de vários contratos, né? Alguém sabe dizer quais são os contratos que precisa para a pool funcionar, para a negociação funcionar? Se não me engano, são 4 contratos. Quem quer tentar? Tentar dar um chute aí. Pendle Ether. Alô? Fala aí, galera. Ó, o Vini tá digitando. São 4 contratos, se não me falha a memória. O token. Não sei, o chuto. Uhum. O do token, o de swap. Os outros dois eu não sei. No caso da V2, ó, router, Uniswap, beleza. Da DEX por si só, vamos lá.
quando você sobe a DEX por padrão, ele acaba existindo 3 contratos. Se eu pegar exatamente esse código aqui da Uniswap, no caso aqui tá no meu Git, é que eu fiz um fork e eu desenvolvi só o deployer dele, né? Que lá na Uniswap só tem o core. Mas aqui, se eu executar todos os scripts para subir, né, uma DeFi do zero, primeiro eu vou precisar do token WEther. Normalmente, meio por convenção, não sei porquê, mas dentro dos protocolos das blockchains, assim, normalmente existe um WEther, que é o da primeira DEX que existiu, né? No caso do... Mas é bem comum também em algumas redes menores acontecerem de ter vários tokens, tipo, Ether envelopado, né? No caso da Matic, tem vários tipos de token, né? Matic, lá, WMatic, se você for pesquisar no explorador de blocos, tem mais de 10. Mas daí um é da Uniswap, um é daquele dragãozinho azul que eu não lembro o nome, outro é da Sushi, e por aí vai, né? Tem vários protocolos e se você meter um fork grosseiro aqui nesse protocolo, o endereço vai ser diferente do teu Ether envelopado. Então é mais interessante você usar o Ether que todo mundo usa, né? Mas por padrão na DEX, a primeira DEX, temos um WEther, que ele nada mais é do que um ERC20, que ele existe, né? Ele é payable aqui, ó. Ele existe Ethers aqui dentro, ele é como se fosse um vault, assim, tipo um cofrinho. Então, quando recebe um Ether aqui, ele emite um token ERC20 de um Ether, né? Então, ele garante isso aqui. A diferença dele é isso, a grosseiro modo, assim. Eu acho bem ruim, mas não tem muita solução isso daqui, porque eu vejo, é um problema que eu tenho com essas pools, né? Fica muito dinheiro parado aqui dentro. Mas beleza. Cara, deposita e faz o withdrawal dos tokens. Então, primeiro é o WEther. Eu tenho o contrato do token, que só é um token de teste aqui mesmo. Temos vários contratos Sol, só que eles normalmente eles não são um endereço de contrato separado, né? Ele acaba subindo junto como dependência, né? Então ele acaba não tendo um endereço de fato. Então no caso da V2, a gente tem o WEther, temos o router. Quando você olha na mainnet, ele vai existir um endereço da V1, da própria Ethereum, existe um endereço da V1. Só que se você for dar deploy desse contrato, ele vai usar como uma abstração e vai subir só o V2 e subindo apenas o código. Não vai existir o endereço do V1, né? Então existe o router. Subindo o router vai existir o factory. E quando você consome, ele acaba criando pares, né? Então aqui, de cara, são 4 contratos, né? O Ethereum envelopado, o router, o factory e o par. O que o factory faz? O factory ele é o cara que cria os pares. Por exemplo, você fala o token A e o token B, né? E ele vai criar um token RC20 também, que é o teu cheque ali, né? Por exemplo, se eu copiar esse endereço aqui, que é da minha pool, e vir na minha carteira e adicionar ele aqui, QQLP, né? Então ele é os tokens meu da liquidez. Se eu for lá e remover essa liquidez, né? Ele vira token e BNB de novo, né? Então isso daqui é meio que aquele contra-cheque. É o fator K. Então esse daqui é o contrato que ele é criado nesse momento aqui, ó, criação do par. Então nesse exato momento que você cria um par de liquidez, ele dá deploy ele dá é tipo um factory, ele cria esse contrato aqui, né? Então existe o router. O que o router faz, né? Ele tem todos os pares ali dentro, ele tem quantos tokens existem aqui dentro, né? Quantos tokens que o factory produziu e tudo mais. É possível traquear tudo isso, como por exemplo, se eu vim aqui
Nossa, tem tanta aba aberta aqui agora. Ah, cadê? Adicionar liquidez. Aqui. Então aqui é o meu endereço do meu router. É o contrato do Pancake Router. No Pancake Router, existem os swaps. Cadê? A DD Liquidity aqui, ó. Foi o que eu adicionei, né? Quando ele adiciona, ele acaba consumindo um outro contrato. Ele vem no Factory, que é esse outro contrato aqui, e dá um Create Par. Basicamente, o nosso Create Par, ele espera o endereço do token A e do token B. Beleza. Ele vai criar o token do par, só que não existe liquidez lá dentro. Então, quem que adiciona liquidez? É o router. Então, o router, ele é o porteiro ali. Tu sempre se comunica com o router, né? O que você faz com o Factor? É no momento do deploy. Você cria o par ou você pesquisa quantos pares tem. Ó. Tem 270 mil pares aqui dentro da Pancake, da testnet. Né? Eu posso pesquisar par por par. Né? Então aqui está a pool do par 0, ou seja, o primeiro. E por aí vai, tem vários pares. Né? Você pode colocar o endereço, buscar o par por endereço, então cola o RC20 do endereço A, do endereço B aqui, ele busca, ele vai te dar, o par desses dois aqui é esse, né? Então, o factory, ele cuida dos pares, o router, ele calcula, né? Você consegue fazer os cálculos, por exemplo, eu quero pagar tanto de token A, eu quero receber, e você vai receber tanto do token B, né? Ele te fala. Ou eu quero receber tantos token A. Qual token que você vai pagar, né? Quantos que você vai pagar? Então, o router ele faz esses cálculos e ele realiza a remoção de liquidez, os swaps, a adição de liquidez e tudo mais. E daí tem o par, o par de fato. Cadê ele? Está aqui. Que ele tem ali os tokens e as funções que ele possui, né? É balance, porque ele é um token RC20 também, né? Ele tem os reserves aqui, que é basicamente quantos que temos, né, de liquidez em cada token, né? Então reserva 0, nesse caso é o token, reserva 1 é o nosso BNB, né? Então existe essa quantidade de reservas. Então temos vários dados aqui, qual que é o token 1, né? Qual que é o token 2. Então, ele tem todos esses dados. E tem você pode escrever, né? Da mesma forma que você pode negociar, dar um transfer de um token normal, né? O par você também, porque ele é um token também, né? Então existem várias funções aqui. Muitas dessas funções é o próprio router que consome. Então, basicamente esses três contratos, né? Então, o router, o liquidity e o par, router, o factory e o par. E para eles funcionarem, precisa ter outros dois, né? Precisa ter um WEther e um RC20. Então, grosso modo, são 3 contratos, né? Para tirar tanta complexidade, né? Eu queria, não sei se vocês acham interessante, eu pretendo trazer de uma forma mais simples, assim, como que a gente pode aplicar esse cálculo do AMM em uma pool simulada, né? Eu pensei em fazer no JavaScript, só pela didática, que é bem mais fácil. E os testes acabam ficando mais rápido também. Então, a gente criaria lá simplesmente essas funções, né? Vou adicionar uma liquidez de tantos para tantos. Igual a gente tem aqui aquela liquidez de 1 milhão para... Nossa, é tanta aba, cara. Essa liquidez de 1 milhão para 1, né? E daí, nesse case, a gente iria desenvolver as fórmulas de swap, por exemplo. E, se eu pagar tanto, quantos que eu vou receber? Né? Dá para fazer todos esses cálculos lá. Por que fazer no JavaScript primeiro, né? De uma forma mais didática, que
é para entender melhor como funciona esses pares, né, essa negociação. E é basicamente o código ele já existe aqui dentro do link que eu anexei. Cadê ele? Tá aqui. Lá no Notion, no último link, ó. Aqui a gente tem todos os contratos, né? Então a gente tem o par, o factory, esse V2 RC20 ali é o contrato do par, né? Também, o complemento. A gente tem aqui o router. Então, o router a gente usa ele quando tem muitos pares, né? Então, para esse caso de teste, a gente vai tirar a complexidade, cara, porque aqui é muito código. Vamos fazer algo mais simples, só para, né, a gente entender, se eu pagar tanto, né? Poder fazer essas simulações. Como que descobre esse impacto e tudo mais. Eu não vejo muito sentido da gente desenvolver tudo isso daqui do zero, porque é muito código. Iria dar muito grupo, muito tempo. Então eu acho que a gente poderia olhar primeiro essa parte de como que é feito esse cálculo, né? Aí só ficaria a complexidade do bloqueio do bloco, né? Que quando a gente faz uma negociação, tem um limite do bloco ali que pode dar um deslize, né, na negociação. Então, o que eu pensei foi mais ou menos assim, né? Eu acho que não tem tanta necessidade de desenvolver tudo isso daqui do zero. Então, acho que vou deixar assim de tarefinha, né? A gente entender como que funciona o ciclo inteiro da negociação aqui dentro desse protocolo em si, né? Todo mundo dá uma olhada, que daí a gente junta no próximo encontro, só para praticar um pouco, né? E fazer numa linguagem mais fácil, fazer um par só, token A e token B, e fazer os cálculos ali, vamos comprar 100, se eu pagar 100 agora, quanto que eu recebo, né? Fazer toda essa brincadeira de uma forma um pouco mais abstrata, né? Porque aqui envolve muita coisa. Acho que fica bacana desse jeito. Eu vou pegar esse link, fazer mais umas pesquisas, vou colocar os links lá no Notion para a gente se reunir da próxima vez, já com um pouco mais de material. Acho que é isso hoje. Não tem muito como avançar, é pouco tempo. Alguma dúvida por enquanto? Eu já vou encerrar